Abra sua Bíblia em Êxodo, é um texto que você conhece. Ele vai falar sobre Moisés, que está relatado em Hebreus capítulo 11, do qual nós estudamos domingo, Hebreus de 1 a 40. E aí quem é da fé? A vida de Moisés não começou em Hebreus 11, ela começou lá no Velho Testamento, quando ele viu a sarça pegando fogo, ardendo em fogo. E aí nós conhecemos Moisés hoje com um homem de fé, corajoso, determinado, mas não foi bem isso no início da sua carreira, ou quando Deus o chamou, ou vocacionou. E Deus, então, quando a gente faz uma leitura acurada da Bíblia, nos ajuda a perceber, sob a luz que está registrado ali, a questão de Moisés. Moisés sempre passou para a gente uma imagem de homem ímpido, né, que mudou a história. Deus o usou para mudar a história, para salvar a pessoa, para trazer palavra de esperança. A coragem de Moisés, a fé dele, por ele ter crescido como príncipe do Egito, e a situação dele mudou quando ele viu um dos seus irmãos ou parentela ser morto, e ele matou um egípcio também e fugiu. E a Bíblia relata que ele ficou 40 anos, né, no deserto, e um certo dia ele estava pastoreando e de repente ele viu uma sarça, um arbustro, né, se queimando, e ele percebeu que aquela árvore queimava, mas não dava cinza, nada. E ele então chegou perto e Deus o chamou pelo nome, né? E Deus se apresentou dizendo: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, quando Deus se apresentou, Deus então começa a falar os planos que ele tinha para o povo de Israel. Então Deus começa então a convidar Moisés para participar desse plano, participar desse projeto. Qual o projeto que Deus tinha? Tirar o povo do Egito, libertar o povo do Egito. Então, quando a gente começa, então Deus começa a falar com Moisés, a gente descobre então que Moisés tinha alguma dificuldade. E aí eu quero assim contemplar com vocês, como Deus fez comigo, algumas pérolas que a Bíblia nos diz de pessoa comum ou uma pessoa extraordinária. Ou podemos pegar esse texto e dizer assim: Deus transformando um homem comum para uma pessoa extraordinária. Ou eu coloquei assim: argumentos de uma pessoa comum. E aí uma pessoa comum, quando Deus fala com ela, ela tem vários argumentos, um monte de argumentos, ou desculpa para não fazer, ou até desculpa para não se tornar alguém extraordinário com o projeto de Deus. Ou alguém, quando Deus o chama para fazer uma obra, ele entende que ele não está preparado, que Deus escolheu a pessoa errada, que deveria ter outra pessoa melhor do que ela. Então Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 14, eu não vou ler, e Êxodo também capítulo 4, de 1 a 14, ele vai falar dessa história, do chamado de Moisés, e o que Moisés fez, né? Então Moisés começou então a apresentar aqui uma série de argumentos, e sendo bem sinceros um com o outro, nós somos assim especialistas em argumentar. Especialista. A gente vai discutir, o marido discute, ele tem argumentos. A mulher discute, ela tem argumentos. Até os filhos hoje têm argumentos. Argumentos assim que você
começa a ouvir, e se você não tiver a direção de Deus, você é perigoso ser conquistado com argumentos até teológicos, científicos e diabólicos muitas vezes, mas não bíblicos. Você pergunta para alguém, por que você pecou? Ele vai argumentar. Foi Deus que não cuidou de mim. Eu não sabia. Foi fulano que fez. Nós somos assim especialistas em argumentar. Por que você não busca Deus? Não ora? Eu não tenho tempo. Eu trabalho demais, preciso pagar minhas contas. Você não acha que eu deveria trabalhar, pastor? Eu digo, sim, mas não da forma que você está fazendo. Então nós somos assim, especialistas em argumentar. Principalmente pessoas comuns. Pessoas que não têm a visão de Deus. Eles argumentam para tudo. Acham argumentação para todas as coisas. E tentam convencer Deus, de alguma forma, de que elas estão certas e que elas não fizeram por causa disso e daquilo. Mas aí a gente começa a encontrar Moisés aqui diante de Deus. Que coisa linda, né? E Deus então vai desbancando Moisés. Desculpa ou argumentos após argumentos. Por que você não crê em Deus? Eu não creio em Deus porque eu nunca vi Deus. É, boa argumentação. Por que você não tem fé? Eu não tenho fé porque eu não acredito nessas coisas. Aí você pergunta para o cético, né? Por que você está vivo então? Quem sustenta você? Ele não tem argumentação. Porque mesmo os céticos, ele sabe que alguém o sustenta. Que alguém dá comida a ele. Que alguém dá saúde a eles. Mesmo os céticos. Então nós encontramos Moisés aqui. E uma coisa muito importante, irmãos, que eu gosto da Bíblia e da Palavra de Deus, é que Deus sempre se apresenta numa visão pessoal. Ele apresenta Moisés dizendo: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu tenho meio século já de idade. Meus pais não conheceram a Jesus. Eu conheci a Jesus e conheço a Jesus. Eu tenho aí 3 filhos. Uma menina casada, a outra está orando, e um já entrou na introdução da oração. Então eu penso assim, eu vejo assim esse texto. Não vou pregar sobre ele, só quero falar uma coisa muito importante para nós, para você. De repente eu esteja vivo com 70 anos. Com 80 anos esteja vivo. Ou de repente Deus já me levou. Estou lá em cima tomando... Eu não falo mais Coca-Cola, que eu não tomo mais. Eu vou estar lá em cima comendo muita legumes com Jesus. Muita verdura com Jesus. Suco natural. Não é não? Sem nenhum rio de Coca-Cola mais. E um campo de futebol. Né, de repente. E aquela mesa farta, né? De verduras e legumes. E aí, eu creio que minha geração dos meus filhos virá a segunda geração dos meus netos e aí os bisnetos. Vamos supor, nos meus bisnetos estão lá. E aí Deus se apresenta a ele e diz assim: eu sou o Deus do seu pai. Eu sou Deus da Bruna, ou da Jéssica, ou Pedro. Eu sou Deus do Júlio. E eu vim te visitar. É essa herança
que você precisa entender e compreender que Deus nunca esquece. Ele vai visitar a sua terceira e quarta geração, como Deus Ele é. E por causa da sua servidão, e por causa que você serviu ao amor, Ele vai honrar seus filhos. E os seus filhos serão prósperos por causa de você. Você percebe que Deus é um Deus pessoal? Ele nunca se esquece. Pode passar 100 anos, irmãos. Ele continua sendo Deus. E Ele vai honrar a sua geração aqui na terra. Não se preocupe com isso. Se preocupe hoje em servir a Deus. Se preocupe hoje em honrar a Deus. Porque é isso que vai salvar a sua geração. Não é riqueza, não é casa, não é dinheiro. Não é o seu trabalho, você está preocupando com coisas fúteis. Que a traça vai comer. Conheço muitos homens que trabalharam a vida toda e morreram, e os filhos acabaram com a riqueza em 1 ano. Mas uma coisa mais importante que deveriam deixar do que riqueza era Deus. A geração hoje, irmão, precisa de Deus. A geração hoje não precisa de igreja, precisa de Deus. Se na tua casa Deus estiver, você é muito feliz. E saiba, não se preocupe, sua geração será uma geração poderosa, poderosa nessa terra, porque Deus é fiel. Não é corintiano não, tá, irmãos? Deus é fiel. Fidelidade. Tá bom? De repente alguns corintianos arrepiou o corpo, né? Tá vendo? Meu time pertence ao Senhor Deus, não pertence não. Paulo diz que Paulo de Coríntios e tinha um espinho na carne. Então quem torce pode ter um espinho na carne ali algum dia. Tá bom? O único time que a gente tem que torcer e que nunca a gente vai perder, e a gente nunca vai ficar na reserva, e a gente nunca vai ficar em 20º lugar, é o time do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Mas não tem nada a ver com o time seu, você pode torcer tranquilo. A primeira argumentação, eu creio que está aí, de uma pessoa comum, versículo 11 diz assim: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu digo assim, boa pergunta Moisés fez. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Então ele diz assim: o que eu farei? Moisés tinha estado, irmãos, por 40 anos apacentando ovelhas. E ele tinha pensamento agora não de príncipe mais, mas de pastor. Mas tinha uma situação porque ele perguntou isso. Porque os egípcios odiavam pastores de ovelha. Então Moisés, vindo de lá, ele sabia disso e disse: eu vou falar com o Faraó? Não posso ir, porque hoje eu tenho cheiro de pastor de ovelha. Eu falo como pastor de ovelha. Eu não falo mais como egípcio, ou não falo mais como príncipe. Hoje eu sou pastor de ovelha. E aí Deus, no versículo 12 de Êxodo 3, diz assim: eu irei contigo, aleluia. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu quero que você preste atenção, para a gente fechar daqui a pouco. Preste atenção no que Deus fala para Moisés. E de repente você se encaixa aí. Deus não somente prometeu aqui que estaria com ele, mas Deus também prometeu a Moisés a certeza que a missão dele daria certo. Irmãos, Deus chamou você. Deus deu a certeza que estaria com você
todos os dias. Deus diz que nós seríamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos aqui na terra numa missão muito importante. Qual missão? Tomar posse dessa terra. Qual missão, irmãos? Sairmos da escravidão, sairmos do Egito. Qual missão, irmãos? Sermos famílias abençoadas nessa terra. Essa é a nossa missão. E Deus colocou certeza. O segundo argumento de Moisés, ou de uma pessoa comum, é, versículo 13 de Êxodo 3, diz, abre a sua Bíblia lá. Eis que quando for aos filhos de Israel, ele lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e este me disseram, qual é o seu nome? O que eu direi? Disse Moisés. Aí outra boa pergunta, né? Que ele faz diante de Deus. E Deus é um especialista a desmontar a argumentação. Graças a Deus, né, irmãos? Então tem muita argumentação que muitas pessoas dão dentro da igreja, que a gente fala assim, meu Deus, essa nem o Senhor acredita. Argumentação que não tem base nenhuma de não servir a Deus ou de desistir de Deus. Não tem. E aí, Deus responde para ele, se perguntarem quem eu sou, digo, eu sou o que sou. Nada mais disso. Eu sou o que sou. E aí o povo hebreu, irmãos, uma coisa interessante que eles tinham, é que cada vez que Deus agia, eles davam um nome para Deus. O Salmo 140, versículo 7 diz assim, meu forte libertador. Salmo 71, versículo 5 diz, minha esperança é o Senhor. 1 Coríntios 1,3 diz, Deus de toda consolação. No meu caso, eu posso chamar assim, Deus de milagres. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? De repente Deus para você é um Deus de amor. Porque Ele amou você, resgatou através do amor. De repente para você Deus é o Deus da libertação. Porque libertou você. De repente para você é um Deus que cura. Porque Ele curou você. De repente para você é um Deus da fé. Então cada um de nós temos a liberdade, quando Deus diz eu sou o que sou, de chamá-lo também como um Deus pessoal que Ele é para a gente. Ou de repente você foi perdoado aí, e você pode chamar, meu Deus é um Deus perdoador. Ou de repente teve a segunda chance, e aí você poderá dizer, o meu Deus é um Deus da segunda chance. O quinto argumento, terceiro argumento, de uma pessoa comum, e agora nós estamos em Êxodo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, mas sei que não crerão. Uma coisa interessante, Deus promete que estaria com ele, Deus promete que a missão dele seria uma bênção, Deus promete que ia livrá-lo, mas Moisés diz ainda, mas sei que não crerão. Por que a gente não prega para algumas pessoas, irmãos? Porque a gente, ou nós achamos, que elas não crerão na palavra. Por que a gente não prega o evangelho para um amigo nosso? Uma amiga nossa? Porque nós achamos, entendemos com uma pessoa comum, que elas não crerão.
Nós achamos. E aí a gente argumenta com Deus dizendo, Senhor, mas eles não vão crer. Mas Deus diz, eles vão crer sim, pode ir. Fale de mim para elas. Diga que eu enviei você para falar do amor. Mas Deus, elas não crerão. E aí Deus então dá outra argumentação, dizendo, olha, eu vou estar com você, pode ir. Não é assim com a gente muitas vezes? A gente sabe que Deus está com a gente sabe que Deus nos ama, a gente sabe que Deus cura, a gente sabe que Deus guarda a família, mas a gente ainda mesmo assim duvida. Quantos já ficaram sentados aí na igreja e Deus mandou, falou, vem aqui que eu vou curar você, e eles disseram, será que vai curar mesmo? Mesmo Deus garantindo na palavra, as pessoas ainda precisam de sinais. Quarto argumento de uma pessoa comum, versículo 10 ainda de Êxodo capítulo 4, diz assim, ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés é um cara difícil. A história diz que Moisés era gago, que ele conseguia falar direito. Ele era gago. Então ele diz assim, olha, eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir falar, porque eu sou pesado, eu não consigo. Em outras palavras, a minha língua é pregada, eu não consigo falar direito. Então ele começa a argumentar com Deus. E aí, Deus, de uma forma tão maravilhosa, no versículo 11 e 12 ele diz, quem fez a boca do homem? Então Deus começa a perguntar para ele, ou quem fez o mudo, ou o surdo, o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei na tua boca e ensinarei o que hás de fazer ou falar. Então Deus é um especialista para desmontar toda a argumentação. Então eu quero dizer para você o seguinte, se o teu marido é um homem que gosta de argumentar, pega a Bíblia, começa a responder com a Bíblia. Se tua mulher argumenta, pega a Bíblia e começa a responder. Não argumente diante do seu conhecimento ou da sua filosofia vã, mas argumente com a Bíblia, a palavra de Deus. É isso que Deus falou com Moisés aqui. E uma coisa mais importante, quero encerrar, é que Moisés foi convidado a fazer uma obra. Ele achou que não teria qualificação. E aí Deus escolhe o irmão dele para fazer, para ser o porta-voz daquilo. Moisés perdeu um grande privilégio, irmãos. Mas Deus usou esse homem como fé. Um homem tremendo, um homem extraordinário. Mas parte da sua vida, o que é mais maravilhoso que ele devia falar, ele não acreditou em Deus. Mas mesmo assim, Deus o usou de uma forma extraordinária naquele tempo. E aí a Bíblia relata que Moisés foi chamado o quê? Amigos de Deus. Amigo de Deus. Então, uma pessoa extraordinária, ela se torna amigo de Deus. Então a argumentação, Deus vai desbancar todas.
As pessoas disseram, não tem solução para a morte. Jesus veio e resolveu a questão da morte. Hoje nós temos vida eterna em Jesus Cristo de Nazaré. Mas tem doenças que não têm cura. Jesus diz, eu sou Deus da cura. O que é impossível para o homem é possível para mim. Eu sou um perdedor, eu não consigo fazer nada. A Bíblia não chama você assim. Ele chama você de vencedor e vencedora. Por mais aqui da argumentação de Moisés, mas nós vimos um Deus ali dizendo, você vai conseguir. Eu vou estar com você. Não desista. Eu vou com você. Mas eu não sei falar. Eu vou arrumar alguém para falar no seu lugar. Porque quando Deus, irmãos, Ele escolhe, não tem como a gente desistir mais. Eu fui escolhido por Deus. Eu não tenho como dizer não ou retroceder, nunca mais. Eu não tenho essa escolha. Como diz, né? Os escolhidos não têm escolha. Lembra daquela pessoa mesmo está fora dos caminhos de Deus e Deus a usa com visão? Deus a usa para pregar o Evangelho? Porque essa pessoa é escolhida de Deus. Mesmo andando errado, mesmo fazendo algumas coisas, Deus as usa. Porque essa pessoa é escolhida de Deus, ou escolhida de Deus. Moisés foi uma pessoa escolhida de Deus. E ele mudou a história. Eu e você fomos escolhidos para mudar a nossa história e para mudar a história da nossa família e da nossa geração. Eu preciso acreditar nisso. E sair ou deixar as argumentações. Parar de argumentar. Parar de tentar justificar. Parar de tentar convencer Deus. Porque a gente não vai convencer Deus, irmãos. Você pode até questionar Deus. Mas Deus não... Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar amando você. Ele vai continuar acreditando em você. Então, como nós somos expert ou especialista na argumentação, mas também nós temos um Deus que é especialista com fatos para quebrar toda a argumentação sua e minha. Eu poderia também argumentar o Senhor, como já fiz algumas vezes, tentar convencer Deus de que na situação que nós estávamos, não poderíamos fazer algumas coisas. Mas Deus não foi convencido por mim, não. Pelo contrário, Ele me fortaleceu para que as minhas fraquezas possam ser usadas para aqueles que estão fracos. Entende? Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Deus ama você. E muito. Deus acredita em você. Se Deus quisesse usar pessoas perfeitas, irmãos, Ele usaria os anjos. Mas não o fez. Ele deixou para mim e para você que somos imperfeitos. Porque na nossa fraqueza é que nós vamos ajudar alguém. É na nossa fraqueza. É dizer, eu era assim e Deus mudou a minha vida. Então Deus nunca está buscando pessoas perfeitas, mas buscando pessoas imperfeitas para aperfeiçoá-las, para formar delas um servo e uma serva perfeitas.
Então, irmãos, a igreja, aqui, ou na igreja, nunca foi lugar de perfeitos. Se você encontrar alguém perfeito aí, vamos orar para Deus levá-lo já. Porque ela vai atrapalhar a igreja. Sabe por que vai atrapalhar? Porque ela vai achar agora mesmo que é semideus. E vai começar a achar que ele é igual aquele urubu, né? Voando acima das pessoas. Aqui não é lugar de perfeitos, irmãos. Aqui é lugar de pessoas que estão buscando a perfeição em Cristo, que é o nosso modelo que nós temos. Você apontar erro para mim, eu vou rir de você. Eu dizer, você está conseguindo ver erro em mim? Que bom. Isso indica para mim que eu preciso muito mais de Deus. Não sei você. Porque é fácil a gente mostrar erro de pessoas. Mas não deixe o diabo fazer isso com você. Não deixe o diabo neutralizar você com isso. É nessa hora que você tem que argumentar dizendo, é por causa disso que eu estou aos pés de Jesus. Porque a outra pessoa mostrando o seu defeito, certeza absoluta ela não está. Se ela tivesse, ela estaria orando, ou olhando para o próprio umbigo, olhando, eu preciso de ajuda também. Eu particularmente, irmãos, quem me conhece, eu não tenho dificuldade com isso não. Eu nunca escondi, eu nunca disse que era um pastor perfeito. Porque se eu fosse o pastor perfeito, eu não estaria aqui nesse púlpito. Eu estaria de repente lá no céu já. Mas estou aqui dizendo, se você puxar os cabelos do meu braço, dói. Se você me machucar, vai doer. Muitas vezes dá vontade de fazer algumas coisas, dá. De responder à altura, dá. Mas aí que entra Jesus, né? Jesus, me ajude. Porque eu tenho uma língua pesada, me ajude. Se eu falar, eu mato as pessoas. Então, não me deixe fazer isso. Percebe? Aí Jesus vai entrar e vai assim, bom servo. Que bom que você reconhece isso. Agora, viver de imagem negativa, mostrando uma coisa que não é, e dentro é um sepulcro caiado, fedido. Não, irmãos. Moisés, ele teve dificuldade. Mas uma coisa ele falou para Deus, né? Ah, Deus, para que você está contando isso para mim? Conte para outra pessoa. Conte lá para Arão. Porque eu não vou. Seja sempre sincero, irmãos. Diante de Deus, tá? E Deus vai mudar a sua história. Como tem mudado a minha história. Pai, eu sou um pai perfeito? Não. Tive muitos erros, dos quais eu não vou cometê-los mais. Mas eu posso cometer alguns, né? De repente à frente. Mas aquele que os cometi, não farei mais. Mas eu preciso de Deus. Amém, irmãos? Eu falei para minha esposa ontem, no nosso discipulado de casais, que a gente é um discipulado nós dois, toda manhã, quase 30 anos fazendo isso. Eu disse a ela assim, eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Quando eu nasci, 3 meses, minha mãe achou que deveria largar do meu pai. Meu pai um safado sem vergonha era. Prostituto. Minha mãe piorou. E ainda espírita. Aí, acharam que ela não deveria me cuidar de mim. Mandou minha avó paterna, foi criado.
no meio de uma parentela de cachaceiro, espíritas, no meio de modelos que não existe, tios que eram casados 2, 3 vezes já. Então eu tinha tudo para não dar certo. Tudo. Jesus entrou na minha vida com 18 anos de idade. Eu aceitei Jesus. E Jesus diz assim para mim: você foi criado para dar certo. Eis o que eu preparei para você. E eu escolhi obedecer. Eu escolhi mudar a minha geração. E a minha geração foi mudada. É por isso que estou aqui de pé falando com os irmãos. Agora eu tinha tudo para ser um bandido? Tinha. Eu tinha tudo para ser um cavalo com a minha mulher? Tinha. Eu tinha tudo para acabar com a minha mulher com palavra? Tinha. Eu tinha tudo para destruir meus filhos? Tinha. Então não venha usar argumentação que você não consegue. Consegue sim. É só querer. Eu consegui. Minha esposa está ali. Meus filhos estão aqui. Querem saber sobre mim? Só conversar com eles. Então pode sim. Então não venha falar que não pode. Pode. Você pode ser um marido extraordinário. Uma mulher extraordinária. Você pode ser um filho extraordinário. Você pode. Porque Deus é contigo. Você pode colocar a mão assim no peito assim e bater assim. Deus é comigo. Eu posso falar isso, que Deus é comigo. Deus está na minha casa todos os dias. Deus está com a minha família. Deus está no meu trabalho, está junto de mim. Não estou sozinho. Entende, querido? Então eu quero dizer para vocês adolescentes que estão aí, não sei o prognóstico que fizeram com vocês. Não sei se seu pai abençoa vocês, não sei. Não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode dar certo. Porque Deus já projetou isso. Nós somos um projeto de Deus real. Ah, pastor, eu sofri, eu estou abandonado. Digo, essa argumentação não encaixa na Bíblia. Porque Deus é o seu pai, a sua mãe, é teu irmão. Isso é nosso Deus. Pastor, eu vou parar de servir a Deus por causa disso. Deus vai dizer, não foi eles que salvaram você. Não foram eles que morreram por você. Não são eles que têm a mão furada. Sou eu. É isso que Deus disse para Moisés. Sou eu que faço o cego ver, o mudo falar. Sou eu. Por isso que eu digo, há Deus dentro de mim. E há Deus na minha família.